Um conselho que eu gostaria de dar para os homens é sempre faça o possível para que sua mulher tenha admiração por você. Porque a mulher, gente, depois que ela acaba a admiração já era, tá? Eu fiz, inclusive, um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Que quando acaba a admiração já era. Lógico que isso serve para ambas as partes, né, gente? Tanto para homem quanto para mulher. Mas a mulher ainda mais. Porque o homem, às vezes, mesmo quando ele tá insatisfeito no relacionamento, ele entra numa zona de conforto e continua no relacionamento arrastando com a barriga, ou tem alguns comportamentos ruins para ver se a mulher tem coragem de terminar e ele não leva a culpa, porque tem homem que não tem coragem de bater de frente, né, e terminar o relacionamento, então ele deixa que a mulher termine para ele sair como vítima da história, né? A gente sabe que isso acontece, vamos dizer, mais de 50% dos casos, né? Mas tem homens que têm ainda, né, masculinidade, hombridade e responsabilidade afetiva e diz, não, olha, não dá, a gente não dá certo mais, não admiro mais você, eu gosto de outra, enfim, age de forma sincera e termina, mas nem todos agem assim, né? Já a mulher, gente, não, a mulher, ela insiste no relacionamento até ela perceber que não dá mais, entende? E quando ela percebe que ela não tem mais admiração pelo homem, a atração vai pro ralo, entende? E é muito triste quando a mulher se depara com esse tipo de situação, porque a gente tenta reviver a admiração, a conexão com a pessoa, mas parece que não dá, entendeu? É como se a gente estivesse dando murro em ponto de faca, entendeu? Arrastar as coisas com a barriga é algo assim insuportável para a mulher, porque a mulher, ela é emocional, entendeu? Ela é afetuosa, carinhosa, naturalmente, né? Eu sei que tem mulher que não é, mas é do universo feminino ser mais assim. Então, quando algo tá incomodando emocionalmente uma mulher, ao ponto dela sentir tristeza, angústia, e ela não sentir mais conexão com o parceiro, é algo que fica insuportável, entendeu? Porque a mulher, ela não consegue estar muito tempo num relacionamento onde ela não receba amor, onde ela não se sinta valorizada. E pior ainda é quando você percebe que o seu parceiro valoriza outras pessoas, prioriza outras pessoas e não você. Passa uma data comemorativa, para ele tanto faz, ele não te dá o devido valor, a devida importância. E aí chega uma outra data comemorativa, ele te dá um presente, mas tem que dar presente para quem? Para a mamãe dele também, né? Para sua sogra. E aí como é que a mulher se sente, né? A mulher não se sente priorizada, porque a mulher pensa assim, beleza, ele me deu um presente, mas ele também vai dar para a mãe dele. Então, parece que tudo que o homem vai fazer por você tem que fazer pela mamãe também, né? Ou a mamãe tem que estar sempre a par do casal, das finanças do casal. Se o cara gasta com alguma coisa, dá satisfação para a mãe como se fosse a mãe, que fosse esposa, né? Como se a mãe que morasse junto. Algo que deveria ficar entre o casal, né? Mas a gente falar isso para alguns tipos de homem é a mesma coisa que tá falando para as paredes, né? A gente tá falando para um muro. Que muitos deles, infelizmente, não conseguem entender isso, não conseguem colocar isso na cabeça, né? Que algumas coisas realmente têm que ficar entre o casal, quando se trata de algumas particularidades e algumas decisões do casal, entendeu? Decisões do dia a dia, tipo no que você comprou, no que você gastou, no que você vai investir, num sonho, num projeto, não é uma coisa que você vai fazer, tipo, não é obrigado a sair falando, tá? Sabe? E a partir do momento que você se casa, né, que você tá junto com alguém, os pais se tornam parentes, né? Não é mais família, assim, de você ter a obrigação, o dever de fazer algo assim. Mas, infelizmente, muitos não se dão conta disso, né? E eu acho isso muito complicado, muito triste, né? Porque não deveria ser assim. Mas é isso, né, gente? A vida é feita de escolhas, então cuidado, entendeu? Cuidado no que você escolhe fazer, cuidado nas suas decisões, porque as suas decisões podem repercutir no coração de alguém e uma pessoa ela passar a te ver de outra forma, né? Isso acontece recorrentemente nos relacionamentos e muitos não se dão conta no estrago que causa na vida de alguém até ver aquela pessoa indo embora, até ver aquela pessoa não fazendo mais questão. Eu sou o tipo de pessoa, gente, que sinceramente eu não faço mais questão nos relacionamentos. Eu não quero mais prender ninguém, eu não tenho o intuito de prender ninguém na minha vida. Se a pessoa ficar, eu quero que venha e faça a diferença, entendeu? Me trate bem, com respeito, carinho, atenção. E se não for para me tratar da forma como eu mereço, eu prefiro estar só, entendeu? Eu prefiro estar só, eu sei que eu vou lidar com o luto, com a solidão, com a tristeza nos primeiros dias ali, nas primeiras semanas, mas depois eu vou seguir em frente, gente. Assim como tudo na vida, entendeu? A vida, ela não para porque a gente tá triste, porque a gente tá passando por um problema, entendeu? O tempo não para, entendeu? A Terra continua girando, independente do que você tá passando, entendeu? Então, se você tá sofrendo por algo, se você tá sofrendo por alguém, lembra disso. Lembra que o mundo tá girando, que a vida tá acontecendo, entendeu? E que você tem que fazer as coisas acontecer na sua vida, independente da dor no seu peito, independente das tristezas que vêm.
Porque muitas das vezes a gente parar pra querer sofrer, entendeu? É uma forma da gente desperdiçar a nossa vida. E quando a gente superar um relacionamento ruim, a gente vai olhar pra trás e vai dizer: Meu Deus, por que que eu tava lamentando tanto por aquele relacionamento? Tipo, eu já não tava feliz há muito tempo naquele relacionamento. Eu já percebi que há muito tempo que aquele relacionamento não é pra mim. Por que, tipo, eu não fui viver minha vida? Por que que eu não fui, sabe, focar nos meus planos, nos meus estudos, nos meus objetivos, ao invés de estar choramingando por alguém que, tipo, não me valorizou, entendeu? Gente, uma coisa que eu aprendi num livro que eu li é que as rejeições que a gente sofre na vida, ou a falta de valor que alguém nos dá, não significa que a gente não tem valor. Significa que a gente não é compatível com alguém. Isso muda tudo, entendeu? Você ressignifica qualquer dor. Quando você bota na sua cabeça que se você não dá certo com alguém, é porque essa pessoa não é compatível com você. Ou seja, você vai encontrar uma pessoa compatível com você. Talvez a vida toda você diga assim, não existe essa pessoa e tal, talvez você só não encontrou ainda uma pessoa que seja compatível com você, uma pessoa que pense como você, mas você não pode perder as esperanças, porque essa pessoa tá aí, entendeu? E essa pessoa provavelmente também está esperando encontrar alguém que a entenda, alguém que a acolha, entendeu? Alguém que também dê certo, entendeu? Eu acho que as pessoas de essência, né, as pessoas amorosas de verdade, elas merecem se encontrar, merecem ter um relacionamento incrível, entendeu? Então não desista, sabe? Não é porque você teve um relacionamento ruim que todos os relacionamentos são assim, ruins, entendeu? Só aprenda a filtrar melhor as pessoas, sabe? E aprenda a selecionar melhor as pessoas com quem você se envolve, para que você não cometa esse erro várias vezes, já, gente? Porque mesmo que você já esteja acostumado com términos, todo término dói. Todo término causa um impacto emocional, sabe? E se a gente pode poupar de sofrimento, né, sendo pessoas mais seletivas e tudo mais, melhor ainda, né, gente? Porque a gente poupa o nosso coração de dor, de sofrimento. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu sei da minha força, né, para superar qualquer tipo de situação. Eu sei o que eu já enfrentei até aqui, sabe? E eu sei que eu vou continuar enfrentando coisas maravilhosas na minha vida, né? Passando por coisas maravilhosas na minha vida e enfrentando alguns obstáculos, sim, claro, né? Porque a vida é feita disso também. Mas eu sei que eu consigo, sim, dar a volta por cima e conquistar os meus sonhos e objetivos sem ter que estar dependendo de ninguém. Uma coisa que eu acho que todo mundo devia colocar na cabeça é: não dependa de ninguém para ser feliz. Não dependa de ninguém para você correr atrás de seus objetivos e fazer o que você quer. Eu tentei e insisti muito para a pessoa com quem eu estava, para que ela participasse das coisas que eu gosto, entendeu? Para que a gente saísse mais no final de semana para algum lugar e tal. E depois eu percebi que era só desinteresse da parte da pessoa, entendeu? Porque se ela tivesse vontade mesmo, se fosse no começo ali no período da conquista, ela se esforçaria, entendeu? Para sair comigo para um parque, tomar um sorvete. Gente, o mínimo eu não tava tendo um relacionamento, entendeu? E aí depois, quando eu comecei a rejeitar a pessoa, ela começou a dizer: é porque eu tô acima do peso. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Inclusive, quando eu conheci ele, realmente estava mais magro, depois ficou acima do peso, mas estava sendo carinhoso comigo e todo mundo sabe que mulher não se importa muito com isso, tá entendendo? Não vou ser hipócrita dizer que não se importa 100%, mas o homem, assim, a mulher é diferente do homem. O homem é mais visual, né? A mulher não. Então, a mulher, assim, se o homem tá valorizando, tratando ela bem, ela não se importa dele estar com alguns quilinhos a mais, entende? Para a mulher, o mais importante é como o homem a trata, entendeu? E é isso que os homens não entendem, sabe? A mulher não pede nada demais do homem, sabe, gente? É o que a gente pede, é o básico, entendeu? Respeito, carinho, compreensão, algo que deveria existir em todo relacionamento, entendeu? Que a gente não deveria ter que estar lembrando o tempo todo da pessoa fazer o mínimo, sabe? Mas infelizmente é algo que a gente fica lembrando realmente o outro o tempo inteiro. Olha, me trata assim. Olha, presta mais atenção nisso. Me chama pra sair, né? Aí a pessoa diz: mas você que geralmente chama pra sair e tudo mais. Gente, cansa. Cansa, sabe? Quando eu paro pra olhar pros cenários do relacionamento, eu acho que cansa você ter que explicar o óbvio, sabe? Eu acho que é nisso que a admiração vai embora. Quando você percebe que você tem que estar o tempo todo diminuindo, sabe? Que você tem que estar o tempo todo ali se diminuindo, né, para poder caber no relacionamento e tendo sempre que ser você de tomar iniciativa para as coisas, entendeu? É algo que cansa muito. O cara só é carinhoso com você quando quer ser,
enfim, qualquer relação, né? Quando não, trata você de qualquer jeito. Aí na cabeça dele, ele diz que tá sendo carinhoso, mas não te dá um beijo, não te dá um abraço. Se for te dar um beijo, é um beijo que tem que rolar outra coisa, mas no dia a dia ele não sabe ser carinhoso de forma genuína, senão quer algo a mais. Então é isso, a mulher ela se sente usada, né? Ele só quer me tratar bem quando quer outra coisa, mas no dia a dia não quer, através de carinhos, demonstrar o valor que ele tem, né? Que eu tenho, na verdade, aos olhos dele. Então é isso. Reflexões sobre relacionamento que a maioria das pessoas vivem, infelizmente.